Olá, pessoal. Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui, por essa oportunidade. Obrigada, Sandra, e obrigada a todos que estão ouvindo. Eu sou Regina Clara Palmeira, do Rio de Janeiro, e faço parte do grupo Canteiro de Palavras de Contadores de Histórias. Estamos juntos desde 2020, mas já contamos todas as histórias há muito e muito, muito tempo. Então, eu trouxe uma história para vocês que é uma história brasileira, talvez alguns conheçam, mas é sempre bom ouvir de novo, para quem já conhece. Era uma vez duas irmãs. Uma se chamava Dreusa, era a mais velha, muito má, muito invejosa e reclamava de tudo. A outra era a Dorita, que era a irmã mais nova, um pouco sonhadora, não reclamava de nada, nem do azedume daquela irmã dela. Fazia o serviço todo da casa sem reclamar, com uma satisfação, cantarolando, e sempre tinha os olhos no horizonte, pensando que um dia ela ia dar um rumo àquele sentimento que ela tinha dentro dela. Uma noite, Dreusa sentiu sede, acordou, foi à cozinha para beber água. No caminho, passando pela porta da irmã, ela ouve um barulho, como se fossem umas asas batendo na janela. E aí botou o olho na fechadura. E o que que ela viu? Era um pássaro, um papagaio bonito, grande, pousando na janela do quarto e logo voando para uma bacia cheia d'água que estava bem no meio do quarto. E à medida em que ele ia balançando, se banhando com aquela água bem pura e bem fresquinha, gotas iam pulando de dentro da bacia e se transformando imediatamente em pérolas, em brilhantes, em pepitas de ouro. E lá estava Dorita a olhar tudo aquilo. E quanto mais aquele papagaio se debatia, as penas iam caindo dele, e ele ia se transformando num belo rapaz, um rapaz alto, com cara de príncipe, com roupa de príncipe, com tudo de príncipe. E assim que ele se transformou em príncipe, ele começou a conversar com Dorita, e os dois se encantaram, e conversa vai, conversa vem, rindo muito, como duas pessoas que se gostam muito fazem. Dreusa olhando tudo aquilo pelo buraco da fechadura, já pensou assim: isso não vai ficar assim, não vai ficar assim mesmo. E não disse nada. No dia seguinte, enquanto Dorita cantarolava ao fazer os afazeres as rotinas da casa, os serviços, Dreusa se esgueirou no quarto da irmã, levando uma cesta cheia de cacos de vidro e colocou cacos de vidro na janela e também dentro da bacia de água. À noite, quando o relógio deu 12 badaladas, Dreusa já estava no buraco da fechadura olhando tudo. O papagaio real pousou no peitoril da janela. E logo cortou as patas, muito machucado, e voou dali para a bacia para tentar se livrar daqueles ferimentos, limpar um pouco, mas quanto mais ele batia as asas e mais turva e vermelha aquela água ia passando, e ele, com muita dor, voltou para a janela, olhou para Dorita e falou: Você me traiu. Hoje seria o último dia do meu encantamento, mas botou tudo a perder. Então agora eu vou me embora e nunca mais vou voltar. Vou ficar com esse encantamento ainda durante muito tempo. Eu vou me embora de uma vez para o reino de Acelós. Dorita correu à janela e disse: Não, volte, volte, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas não houve jeito do pássaro voltar. Dorita chorou muito, 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 mas pensou: Isso é coisa da minha irmã, isso é coisa daquela invejosa. E aí ela reuniu umas roupas que tinha, fez uma trouxazinha de roupa, esperou o dia seguinte.
E logo que abriu a porta, estava lá a irmã. Ah, como foi a sua noite com seu príncipe papagaio, curupaco, paco, paco? Dorita não disse nada. Olhou para a irmã, virou as costas, foi embora pela porta fora, sem olhar para trás. E andou, andou, ela não sabia que rumo ela ia tomar, mas ela sabia de uma coisa, que ela queria chegar no reino de Acelós. E andou, 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 passou por hospedarias, várias cidades, várias aldeias, perguntando sempre onde é o reino de Acelós, e ninguém sabia dizer. Ninguém nunca nem tinha ouvido falar. Ela se empregava, às vezes, em certas casas para se sustentar, ou então fazer alguns serviços, e, enfim, foi andando, até que ela se deparou com uma floresta bem densa, bem fechada, e não tinha por onde ir, ela foi por ali mesmo. No que ela foi por ali, já era escurecendo, já ia escurecendo. Então ela pensou: puxa, animais selvagens à solta é melhor me proteger. Subiu numa árvore que tinha galhos bem grossos, aonde ela se acomodou para descansar um pouco. Mal ela começou a cochilar, ela começa a ouvir vozes lá de baixo, vozes estranhas, e olhou para baixo, eram uns bichos estranhíssimos, uns bichos que ela nunca tinha visto iguais. Quando tinham quatro patas, tinham penas e tinham bico. Quando tinham asas, tinham pelos no corpo e chifre, tudo junto e misturado, mas falavam uma língua que ela conseguia entender. E eles diziam assim: e você, da onde você vem? Ah, eu venho do reino do sol. E você, da onde vem? Eu venho do reino da lua. Ah, tem tantos mistérios por lá. E você, da onde você vem? Ah, eu venho do reino das ventanias, como sopra o vento forte por lá. E assim ela ficou ouvindo, eles conversaram mais um pouco, mas depois foi embora, e ela sentiu no seu coração que alguma coisa lhe dizia que ela estava no caminho certo. Eles foram embora, amanheceu, ela desceu e continuou sua jornada pela floresta adentro. Chegando mais um pouco, ao anoitecer mais um pouquinho, ela subiu de novo na árvore. Ah, agora eu acho que eu vou ter mais respostas. Lá de cima, rapidamente, os bichos foram chegando, aqueles bichos parecidos com aquele que ela tinha visto anteriormente. E começaram a conversa. E você, da onde você vem? Ah, eu venho do reino da estrela. É tudo tão cintilante por lá. E você, da onde você vem? Ele suspirou, baixou a cabeça e disse: eu venho do reino de Acelós. Lá do alto da árvore, o coração de Dorita balançou. E ela prestou mais atenção, ficou bem quieta e ouviu. Você, quais são as notícias que você traz de lá? As notícias são que o príncipe está muito mal. Não são boas notícias. O príncipe está muito doente, ninguém consegue saber o que ele tem, já vieram vários médicos e ainda não houve uma definição. E assim o dia foi amanhecendo, os bichos foram indo e Dorita, já ficando cada vez mais ansiosa, desceu da árvore e já foi andando com passos apressados. Daí ela sabia que estava no rumo certo para o reino de Acelós. Mas ainda assim a noite veio e ela subiu de novo na árvore, os bichos vieram e um pergunta para o outro: e de onde você vem? Eu venho do reino de Acelós. E como está o príncipe? Ah, o príncipe vai muito mal. O príncipe está desenganado, não tem jeito, não tem cura. E um outro bicho muito estranho falou: ah, mas eu sei de uma cura para esse príncipe. Uma cura que vai colocá-lo em pé imediatamente. Basta, num copo d'água fresca, colocar 3 gotinhas de sangue de uma donzela que o ame muito, e ele ficará bom rapidamente. O coração de Dorita pulava lá de cima da árvore. Ela ficou super emocionada, querendo descer já, mas sabia que tinha que esperar. Mas mal os bichos foram embora, estava escuro, madrugada fria. Foi ela andando a passos largos, até que enfim a floresta se abriu. Ao se abrir a floresta, as muralhas do reino de Acelós. Foi ela correndo às portas do palácio, mas não quiseram deixar ela entrar.
E ela explicou: mas eu sou capaz de trazer a cura para o príncipe. E os guardas não deixaram entrar, mas tanto ela insistiu que ela conseguiu. E aí foi ter uma audiência com o rei. O rei já estava cansado de médicos, charlatães e tudo mais que vinham ali com soluções, mas ela, com tanta convicção, ela falou o seguinte: tão certo quanto o dia vem depois da noite, e quanto a noite vem no final do dia, eu lhe asseguro que sou capaz de curar o príncipe. O rei, ao ouvir daquilo, desconfiou, mas era tal a firmeza e tal a pureza nos olhos dela que ele então disse: então está bem. E ela então falou: mas eu preciso de algumas coisas. Eu preciso de um copo d'água, eu preciso de um alfinete, eu preciso de uma folha de papel e de uma pena. Nessa folha de papel, eu gostaria que o senhor registrasse esse contrato, um contrato que nós estamos fazendo agora. Eu lhe asseguro que vou curar o príncipe. E o senhor me garante que, se por acaso eu não conseguir o meu intento, o senhor vai me expulsar. Mas se eu conseguir, metade de todas as riquezas do reino serão minhas. O rei, que não tinha alternativa, porque o príncipe herdeiro dele estava à morte, era aquilo ou nada, o rei sentou-se à sua mesa, redigiu com a pena, assinou, selou com seu anel real, estando o contrato assim firmado, conforme a lei. Então Dorita pegou a carta, dobrou e colocou no bolso. O copo d'água, o alfinete e a levaram até os aposentos do príncipe. Quando ela viu o príncipe ali tão inerte, tão acabado, tão abatido naquela cama, sem cor nenhuma nas faces, ela foi se aproximando devagar, o amor batendo no seu coração. Chegou perto dele, furou seu dedinho mindinho e deixou cair no copo d'água as 3 gotas do seu sangue. Plim, plim, plim. Misturou, tomou do copo e deu a mistura suavemente, com muita delicadeza, devagarzinho, nos lábios secos do príncipe. E o príncipe, a princípio, com os olhos fechados, ela foi entornando devagarzinho, e assim que ele tomou o primeiro gole, ele já abriu os olhos. E mais um pouquinho, ela deu para ele um segundo gole. E ele se aprumou na cabeceira da cama. E aí ela deu a ele o terceiro gole. Ali foi, ele bebeu aquele gole com vontade. Um gole grande que desceu rapidamente e ele rapidamente se sentou na cama, olhou para Dolita e disse: minha amada, eu não deixei de pensar em você nenhum momento. E ela também respondeu: eu, pelos caminhos por onde andei, também nunca esqueci de você. E os dois se abraçaram. E foi uma felicidade geral no reino, todos alegres. Mas quando o príncipe disse que ele queria se casar com Dorita, ah, não. Aí a alegria toda acabou. O rei disse: não, não, ela não. Tá certo que ela curou você, mas acontece que ela não é nenhuma princesa, ela não é da nobreza, nem da corte. Ela é quem é ela? Simplesmente Dorita. O príncipe começou a ficar muito revoltado. Começou a ficar nervoso. E assim, com muita suavidade, com muita delicadeza, a Dorita chega ao ouvido do seu amado e diz assim: fique tranquilo, tudo vai dar certo, confia. Porque ela sempre soube, ela sabia o que ia fazer. Disse ao rei: majestade, ninguém discute as suas decisões. Isso está fora de questão. Então, uma vez que o senhor não aceita o casamento, que eu me case com o príncipe, eu então, conforme prometido, eu curei o príncipe e vou-me embora, levando então, conforme o contrato que nós fizemos, metade das riquezas do reino. E como o príncipe herdeiro é a sua maior riqueza,
vamos ter que dividi-lo ao meio. Eu preferia casar com ele inteiro, mas já que o senhor prefere, decisão de majestade não se discute. O rei olhou para ela, que petulância, mas aí pensou, que moça inteligente, que moça sábia, que moça perspicaz. E aí consentiu no casamento, mandou celebrar numa grande festa. Foi uma alegria geral, muita festa, muita dança, muita comida boa. E eu fui à festa, e estava boa mesmo. E eu vim de lá com um pedaço, comprei um pratinho de doces para dar para vocês. Mas os doces estavam tão gostosos que eu fui comendo um pelo caminho, depois fui comendo o outro e os doces acabaram. Mas eu trouxe essa história para contar. E conto sempre para todos com quem eu vou encontrando pelo meu caminho. Então, essa história se chama O Papagaio Real. É uma história brasileira que foi recolhida por Câmara Cascudo e está no seu livro Contos Tradicionais do Brasil, da Ediouro, essa edição. E também está num outro livro, que é O Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias, organizados pela Regina Machado, da editora Companhia das Letras. Então, fica isso com vocês, essa mensagem dessa jovem Dorita, que sempre soube o que queria e foi atrás e conseguiu realizar o seu sonho. Muito obrigada a vocês todos, um grande beijo e até uma próxima oportunidade.